Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Gente, o nosso Papo de Onça, como vocês estão sabendo aí, está itinerante e hoje estamos onde? Na Casa da República, um café super especial que fica em frente à Praça da República. É um lugar incrível, aconchegante, que a gente está tendo o prazer de receber a nossa convidada hoje aqui. Isso aí, a gente tá enjoado de gravar no estúdio, né? Estamos enjoados, a gente tá passeando. E quero mandar aí um beijo pra Casa da República. Muito obrigada por nos acolherem nesse episódio. Para os nossos patrocinadores Midas Macedo Ferro e Aço, Aguilar Advogados e o Shopping Bosque Grão Pará. E hoje com a gente está aqui nada mais, nada menos do que Priscila Castro, Tudo jornalista. Eu vou até me concentrar na minha dicção aqui. Jornalista e criadora do curso... Momento de Estrave. O curso do método, né? É o treinamento Momento de Estrave. Momento de Estrave. Que inclusive nós vamos fazer, que a gente está precisando. Que Sejam muito bem-vindas. Muito boa. Próxima turma, dia 28. 6 de 8. Meu 26 de Deus, agosto. Eu tô péssima. Dia 26 de agosto. Memória também. Dia 26 de agosto é a próxima turma. 26 de agosto, eu e Jaiane vamos nos inscrever, porque nós estamos precisando, né, Demais, amiga? demais. E aí, Priscila, seja bem-vinda. Muito obrigada por você ter topado. Obrigada, meninas, pelo convite. É sempre bom conversar e se comunicar. Afinal de contas, nascemos para isso. Antes até mesmo de nascer, já estamos nos comunicando. É verdade. Acho que a gente vai aprender muito hoje aqui, né? E é um prazer receber a Priscila, que, assim, no nosso estado, a gente tem poucas representatividades realmente que aparecem nacionalmente, né? A gente realmente tem pontual. E ela é uma delas, né? Que teve aí a honra de apresentar por 2 vezes o Jornal Nacional. Sim. Realmente teve uma repercussão muito grande nacional, né? Ficou conhecida. E é um prazer ter alguém nesse porte aqui com a gente. A única hoje, representante né, do Pará na bancada do Jornal Nacional. Exato. Olha aí, ela já me ajuda a falar. E gente, mulher, obrigada. né? E mulher, a gente não pode deixar de citar... que foi nas comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional. Exatamente. Em 2019, tive essa grata surpresa e presente de poder representar o estado do Pará. E arrasou. Muito obrigada, muito obrigada. Você considera foi um desafio. Assim, o ápice da sua carreira? Sem dúvida. Porque estar em rede nacional... jornalista, né, acho que sonha com o Jornal Nacional. Estar em rede nacional, nós até estamos, porque eu vivo para a Globo News, mas é canal fechado. Mas estar na bancada do Jornal Nacional foi a maior experiência. Sim. Apesar de que, quando eu cheguei lá, o Carlos Tramontina, que era meu parceiro de bancada de São Paulo, falou assim, Priscila, a gente faz isso. Nós sabemos como fazer. O que é diferente é o peso da camisa. E é isso, é o tamanho da responsabilidade, é a audiência do Brasil inteiro e de alguns lugares do mundo. E a responsabilidade também de representar o seu estado dentro de uma grande comemoração de 50 anos do telejornal. E saber que o jornalista que está ali naquela bancada, realmente, ele se torna uma referência. É referência. Com certeza que não chegaria ali se não fosse Imagina só o que é sentar na cadeirinha de Renata Vasconcelos, que já foi de Fátima, né? Bernardes. Entendeu? Então foi um momento muito especial para mim. Aprendi muito. Sobre autoconhecimento, inclusive, sobre domínio de ansiedade, de controle de emoções, de respiração, principalmente, que é uma base importante da nossa comunicação. E ali eu pude experimentar o ápice do nervosismo, do que era a expectativa das pessoas, do que eu esperava para minha performance também e do que eu queria fazer naquele momento. E você se saiu como você queria? Sim. Você acha que você arrasou? Ou acho você que eu fiz muito nervosa? bem o dever de casa, eu consegui controlar as emoções, o nervosismo, eu tinha muito medo de errar ou atropelar alguma palavra, isso não aconteceu, porém, eu não estava plenamente sendo Priscila 100%, porque existia o medo do erro, então, entre acelerar e errar, eu desacelerei para garantir a perfeição. Quem me conhece sabe que eu estava segurando um pouco, mas para a maioria passou eu achei sem problema nenhum. 100%. Mas na segunda experiência, ali já era 95% Priscila valendo, já mais em solta, mais tranquila, mais serena e mais confiante mesmo de que eu era capaz, de que eu sabia fazer aquilo naquele local. E tu ficou assistindo o vídeo várias vezes, assim, pra te rever o que tu fez? Eu assisto trechos. E eu sei, a escalada foi um ponto que, mesmo sendo gravada, é a única parte que é gravada,
é a escalada do Jornal Nacional. Ali eu sabia que eu podia ter feito melhor. Mas na hora em que deu, está no ar, que demos o boa noite, a partir dali foi. E a minha primeira aparição mesmo foi falando uma nota coberta ao vivo, que a gente chama, ou seja, você está lendo ao vivo com imagens que aparecem, tinha mais de 1 minuto. E a última palavra era inconstitucionalidade. Imagina só, você controlar a ansiedade, respiração, naquele primeiro impacto, porque tem uma adrenalina que vem de imediato. Inevitável. Início de gravação sempre tem uma adrenalina que, né, o vamos para o front, tá valendo. Mas depois que você começa a administrar aquilo, e o nervosismo ele vai encaixando num lugar mais seguro, você vai deixando ele de lado e colocando a sua competência, a sua performance mais para frente. E a ansiedade da família, de todo mundo. Eu te confesso que eu, enquanto paraense, estava assim como se fosse a final da Copa do Mundo, naquela expectativa. Time, né? A Priscila vai estar lá representando a gente, porque realmente a gente é um estado que fica um pouco esquecido, né? As novelas, são poucas novelas pontuais que falam da nossa regionalidade, que levam o nosso Pará realmente para frente. São poucos os artistas. Então, ver um jornalista na bancada do Jornal Nacional é uma grande representatividade pra gente. Foi a sensação que todo mundo teve de estar representado. Na música, em alguns momentos, já estivemos entre atores e tal. Mas no telejornalismo, na bancada do JN, foi uma experiência única. Assim, eu vou levar isso e eu digo que eu posso agradecer por anos e anos e anos. Eu não vou ter a dimensão dessa gratidão para dar às pessoas, né, de reconhecimento, de carinho. Até hoje, por onde eu passo, as pessoas falam, me lembra do JN, eu estava fazendo isso, eu parei, eu fui para casa da minha família, eu fui para casa de amigos e tal. Então era mesmo uma reunião, uma grande confraternização dos paraenses em se verem, né, na maior bancada do Brasil, do telejornal. E eu confesso a vocês que eu não pensei nessa parte para fazer o meu trabalho naquele dia. Porque a expectativa podia me atrapalhar. A expectativa das pessoas. Eu sabia da expectativa das pessoas, mas eu não deixei que isso ficasse muito forte em mim. Eu pensava sempre, eu vou fazer o melhor, eu vou dar o melhor. Eu me preparei para isso, eu tive 30 dias aí de uma preparação intensa. Claro, a gente faz preparação o ano inteiro, a vida inteira, com fono, cuidando da voz, cuidando do corpo, cuidando da cabeça, mas ali era o atleta que tem 30 dias ali para dar o melhor para uma competição. E eu fiz isso. 30 dias melhorando a alimentação, melhorando o sono, malhando mais, comendo melhor, treinando a voz, fazendo exercícios, e ainda consegui chegar lá com uma faringite. Foi? Por causa do nervoso, e aí eu tive, né, por causa de refluxo, eu acabei tendo... Você trocou a temperatura também, né, indo pra lá? Não, antes eu já cheguei lá tomando antibiótico. Mas assim, já era um finalzinho, fazia parte do cenário, né? Então eu não estava 100% com a voz, mas consegui fazer o que precisava ser feito. E aí eu não pensava nas pessoas, eu pensava no que eu precisava fazer e em dar o meu melhor. E assim eu fiz, controlei muito a minha respiração, foi minha grande aliada. Na época eu não meditava, hoje eu já medito. E a respiração, porque quando a gente faz fono, quando a gente tem a terapia da fonoaudiologia, a gente já aprende a respirar, que é a base da comunicação. Então, para todo mundo que pensa em falar em público, gostaria de se comunicar melhor, pense sempre, eu preciso respirar corretamente. Porque é essa respiração que vai dar tranquilidade, que vai dar longo curso, que vai fazer com que você não canse, com que você articule as palavras da melhor maneira, com que você tenha tempo hábil para pensar. Isso tudo é a base, é a respiração. Da respiração organizada, você consegue ir arrumando todas as outras técnicas e táticas que você vai colocar em prática. Mas se a respiração estiver organizada, eu posso ficar falando aqui 5 minutos, 10 minutos, e vocês não vão perceber cansaço. Eu tenho uma respiração que não vem superior, ela é diafragmática, que é a correta. Então, vocês vão perceber que eu fico falando, e a respiração não falha. Ela não vai embora. Como algumas pessoas começam a falar, precisam puxar o ar, porque quando puxam assim, estão puxando no lugar errado. É essa respiração superior que é muito curta. A diafragmática que é a mais extensa. Começou super errado, né? Precisamos realmente tratar fonoaudiólogo e curso urgente, viu, Toia? No momento de estrave, a gente mostra como é que funciona essa respiração diafragmática, basicamente, e como você consegue aplicar já nos primeiros passos de uma boa oratória. Legal. Então, legal. É a respiração que vai ser o nosso
líder maior, a nossa base para uma boa oratória. Com certeza. Legal. Agora vamos lá para trás, né? Vamos contar aí como surgiu o jornalismo na tua vida, como tudo começou. Hoje, com mais de 20 anos de carreira, eu digo que eu já era comunicadora, porque eu sempre fui muito falante, sempre gostei de conversar demais, em sala de aula, inclusive, era chamada por causa das conversas paralelas. Sempre fui muito ativa, muito extrovertida até certo ponto. E eu acho que isso foi acontecendo mesmo na minha vida. Eu cheguei a fazer vestibular para Direito, pensei em fazer concurso público para ser juíza. E no meio do caminho eu falei, não é esse vestibular mais que eu quero. Fiz a segunda vez, não passei quando eu fiz a primeira vez no convênio para Direito. Falei, não, da segunda vez vai ser comunicação. E aí eu tentei 2 vezes, só na segunda vez que eu passei, quando eu resolvi levar a sério, de fato, o conteúdo, né, do vestibular. Fiz o FPA, que era já na época um vestibular extremamente concorrido. Não tinha comunicação, a comunicação social era uma só e eram só 50 vagas. E lá dentro que dividia a publicidade ou o jornalismo. Hoje não, são 50 vagas para jornalismo, 50 para publicidade. Então, né, você tem jornalismo, né? Dentro eu já fui para o jornalismo, já era o que eu queria. E lá dentro as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo pessoas, professores que sempre me falaram, nossa, você tem um perfil muito para TV, para telejornal. E aí eu fui olhando com bons olhos. Nesse meio de caminho, né, na adolescência, eu fui modelo, desfilei, fiz foto, então eu tinha um contato certo com câmera, não de vídeo, não tinha uma familiaridade com o vídeo, mas tinha com máquina fotográfica. Sim. Então isso também ajuda quando você vai... Mas eu passei um bom tempo sem trabalhar nessa área de desfile, de fotografia, e fui já me dedicar totalmente para o jornalismo. Nesse início de UFPA, eu engravidei, tive minha filha, e a vida foi seguindo, e hoje é uma moça de 22 anos, que já é formada, já até trabalha comigo no momento de Strave. Ela que é a pessoa que tem contato com as pessoas interessadas, ela que responde as dúvidas, ela que faz o atendimento como um todo e fica comigo também no dia, lá nos sábados que a gente tem o momento de Strave, já indo para a turma 6.0. Cada turma são 40 pessoas em média. Então, só nesse processo de 1 ano a gente já conseguiu aí todas essas pessoas destravando essa comunicação. E a vida foi seguindo, faltando poucos meses para eu receber meu diploma, eu já entrei na TV Liberal, e entrei como produtora, fiquei 1 ano, desse tempo eu fiz teste para reportagem, passei, aí já fui ser repórter, onde eu fiquei quase 6 anos, aprendendo muito. De rua, repórter de rua, raiz, pegando sol, chuva, sereno, enfrentando protesto, acidentes, violência, tudo. E tu gostava de ir pra campo? Adorava. Assim? E eu achava até que eu não ia para esse processo de estúdio, porque fazer a externa, estar na externa é muito envolvente. Você está no fato, você vê as coisas acontecendo na sua frente, você tem a missão de, né, noticiar isso depois e transmitir essa informação. Mas assim, a vida foi, né, seguindo. É mais difícil do que o estúdio? É diferente. Porque na minha cabeça, externa eu acho mais difícil que o estúdio. Mas aí você só cuida do seu material. Você só lida com aquele assunto em tese. Você tem que se deslocar, você tem que ser rápido, você tem que pensar rápido, você tem que escrever rápido na hora das você tem que ter muita sacada. Você que elabora o texto lá na hora, na rua, né? É o repórter que escreve, exato. Mas quando você vai para o estúdio, você precisa lidar com todos os imprevistos que você possa imaginar dentro de um telejornal. Se cai o link, se o entrevistado não rende, se o repórter teve algum problema. E assim, saber de todos os assuntos do dia. Eu tenho que saber o assunto de todos os vivos, eu tenho que saber o assunto de todas as entrevistas, eu preciso ler sobre aquilo, porque eu sou o suporte, de certa forma. O repórter está ali na ponta cuidando daquela informação única e exclusiva. Eu preciso dar conta de 1 hora de telejornal. Então eu preciso ler tudo, saber de tudo, o que vem. Claro, eu tenho uma editora-chefe que, quando acontece algo que eu ainda não tive acesso à informação, é ela que me informa pelo ponto, e aí eu rapidamente preciso pensar e elaborar como eu vou dar aquela informação. Às vezes você vê a gente narrando algo de um acidente, uma imagem ao vivo. Eu só tenho o que eu estou vendo. E a equipe apurando se tem vítima, se alguém ficou ferido, o que aconteceu naquele acidente, se as pessoas foram levadas para o hospital ou não. E às vezes a editora-chefe já sabe e me passa, mas às vezes não. Então é muito dinâmico. Você precisa, mesmo com o mundo caindo,
perdão, mesmo com esse mundo caindo, você precisa fingir que tá tudo bem, vamos dar a notícia e vamos seguir. E é uma grande parceria, o apresentador com o editor-chefe, para poder dar certo. E a orientação, assim, é sempre ter uma postura, assim, eu digo, nem digo imparcial, né? Claro que você não vai tomar a posição, mas assim, mais fria. Você tem que ter controle, autocontrole. Já no início de JL1, principalmente, que é um jornal muito longo, ao vivo, a maior parte do tempo, é muito desafiador você segurar o rojão, como a gente fala. É você estar ao vivo, sem muitas informações, e você se segurar naquilo para poder manter a informação e estar no ar. Com o tempo, você aprende a ter repertório mais extenso, trabalhar muito mais com sinônimos, porque isso também é uma estratégia da comunicação. Quanto maior repertório, melhor você se comunica. Você não vai repetir frases, você não vai repetir palavras, você vai conseguir falar sobre o mesmo assunto de várias maneiras. Diferentes. É uma estratégia também para a comunicação. Uma notícia muito triste, sei lá, não, isso aí criança, a gente se emociona. A gente se emociona porque manter, né? Tem que manter, mas sem ser indiferente. A indiferença, ela não cabe no jornalismo. Hoje, principalmente, já foi um tempo em que o jornalista ele era apenas mero passador de informação, ele só dava a notícia, ele não imprimia nenhuma opinião com uma respiração, com uma entonação ou com um semblante. Hoje não, a gente não só faz isso, como a gente pode se indignar. Crimes cruéis, covardes, hoje a gente usa essa expressão. E as pessoas esperam, né, a tua reação. Nós somos humanos. Exatamente. E tanto nós que somos viraliza, a opinião né, pública. toda vez que chorou, se emocionou, Sim. não sei o que, sempre tem, porque é essa mudança que está tendo, né? E as pessoas ainda se impactam quando Somos acontece. seres humanos. E trabalhamos também com histórias reais, de pessoas reais, e nada mais justo e real do que você sentir o que, por exemplo, uma família que perde uma mulher por feminicídio sente. Você não noticia como foi. Não, é uma mãe ou uma mulher que deixa uma família porque um homem se achou no direito de tirar a vida dela. Né? Uma criança que é violentada, uma criança que também é assassinada, isso tudo a gente tem um pesar para poder noticiar. É difícil, não é fácil, a depender do assunto a gente se emociona. Eu me emociono muito e eu tenho que parar de prestar atenção na matéria para poder me concentrar de volta, e eu digo, eu não quero mais ouvir, eu começo a respirar fundo, porque senão eu não consigo voltar, e aí a voz embarga, você não consegue. Eu fico pensando que às vezes a gente tá vendo a notícia, né? Aí agrediram. Eu tinha que matar esse filho da puta. Não dá vontade, dependendo do que o cara fez. Por que não deixaram? Então? E aí eu penso assim, na repórter, na hora, e ainda tem a né? responsabilidade também de não de transformar algo no caos. Alguma coisa, né? Você não pode incitar violência, nem ser contra a justiça. Existe uma legislação a ser seguida, um processo a ser concluído, e você não pode nem dizer que a pessoa é culpada. Ainda é suspeito no inquérito policial, depois que se torna um réu é que se torna um acusado. E então, o jornalista precisa ter noção assim, de termos jurídicos, né? Termos médicos, básicas, porque você não pode falar uma coisa nada a ver. O jornalista ele não é uma autoridade nesses assuntos, ele precisa de uma fonte, seja um médico, seja um advogado, seja um economista, seja um professor, seja o órgão público também, né? As instituições públicas. Nós temos a informação, ela vem de algum lugar, mas nós temos que também ter o nosso senso. Vocês têm que ter aquele vocabulário base. Muito extenso para. A gente traduz. O desafio é traduzir. O juridiquês, né, o pessoal da medicina. E o desafio para esses profissionais, quando vão para a televisão, quando participam de entrevistas, seja em rádio, seja em televisão, em podcast, é fazer com que a opinião pública entenda. Também não adianta eu trabalho com pessoas de A a Z, né? classe social de A a Z. Eu preciso que todo mundo entenda. Eu posso usar um termo técnico? Posso, mas eu preciso traduzir logo depois. Desde que você explique depois, né? Fala o termo e explique logo assim. E o fato de ser mulher, você acha que de alguma forma te dificultou na comunicação? Você sente alguma coisa? O machismo sempre existiu. Quando eu era da externa era algo mais evidente, a depender do ambiente que você chega, é sim um ambiente machista. Não que você vá ser barrada, mas que você ouve frases, ouve coisas que você não deveria ouvir de um profissional que está ali também, representando instituições, e que ele acha que um elogio é legal. Quando, na verdade, você está ali trabalhando
E você, no mínimo, quer respeito. Você não tá ali para ouvir elogios. Você tá ali para pegar uma informação, para você... Já recebeu muita cantada no porque na verdade É porque, na verdade, eles acham que é elogio. Mas, na verdade, Pois não é. eu te chamei de elogio para ser simpática. Porque eu sou... Não seja simpática aqui, fale a Eu real. sou clara e É, objetiva. porque- Cantadas inoportunas, Mas já aconteceu também até no estúdio. desnecessárias. Já aconteceu no estúdio uma situação assim chata. Uhum, E eu deixei muito claro que aquilo ali não era legal. uhum. Enfim, são situações que a gente passa e deixar muito claro para aquela pessoa que aquilo que ela faz não é agradável. Uhum, Então, sorrisos não serão retornados. uhum. Simpatia também não para determinadas coisas. E assim a gente vai seguindo. Exigindo respeito, cordialidade. Educação é uma coisa. Né? Educação a gente não questiona. Educação, né? Decência, cordialidade. Isso aí é inquestionável. Agora, a gente percebe quando Com certeza. vem algo que não é legal, que você está ali A ouvindo. mulher, ela, de vez em quando, ou com muita frequência, tem que ter uma postura diferente, não porque tem que se comportar, no caso, mas a gente tem que sempre deixar claro que a gente é legal, a gente não tá dando mole. Exatamente. E às vezes Mas a gente acaba horrível sendo isso. escrota e grosseira pra não parecer que a gente tá dando mole, porque Exatamente. homem se acha incrível, né? Eles sempre se acham no direito de... Eu não tô generalizando, tá, gente? Alguns. Mas acontece. Mas a gente se depara Mas ainda. É raro, mas acontece, né? É, Com a muita gente- frequência. E aí a gente tem sempre Exatamente. que deixar claro que... Eu, que sou uma pessoa muito expansiva, eu fico, às vezes, me Sim. limitando nisso. eu meu me per- sinto também. O meu personal, me ele limitando. fala, nossa, tu vive com a cara fechada, não sei o quê. Eu disse, gente, tipo, as pessoas não sabem limitar. Prazer. Se eu for muito... sofro desse mal da cara fechada. Não, eu não sou muito, sofro. Mas é aí porque eu sou na aí eu sou minha. muito legal, e tipo, ela chega falando não sei o que, não sei o que. Ah, é dada. É. Dada. Já usaram, inventaram um termo pra aquela situação muito dada. Cara fechada. Nossa, mal educada. Mal educada, antipática. metida, se acha. Mas Sabe, é não melhor tem do que você equilíbrio. ser mal interpretada, aí você tem que dar uma Tem que- lapada de vez na pessoa. Tem que É o meu Né? caso. Como eu sou E- simpática, de vez em quando eu tenho que... Mas o pior Não, é você ser entendeu mal errado, aí- interpretada e nem saber que tá sendo. acontece. Entendeu? também. E aí a Acontece, entendeu? informação Ser vai julgada. completamente errada para Exatamente, aí tu terceiros. fica sendo horrível julgada isso. indevidamente, né? Então é melhor tu ser logo antipática e pronto. É o que nós lutamos, Eu já, aí eu por, já tinha fama é de por uma doida, sociedade minha fama lá, melhor, por isso né? eu Que as pessoas, que nós mulheres principalmente, não precisemos mudar comportamentos Sim, mas a gente muda, é para verdade. não Pra não sermos pass- alvo Pra de... não passar por situações constrangedoras, né? Para não sermos alvo de assédio ou coisa parecida. E na televisão, falam muito, né, da questão do assédio. Teve até um filme que era os jornalistas, né? Não me lembro qual era. Tinha visto esse filme? Não tô lembrando agora. Que eu esqueci quem são as atrizes, que fala de teste de sofá, da pessoa ter constrangimento passar por mesmo, várias né? situações E pra numa poder- grande... Eu, graças a Deus, nunca tive nada de uma do tipo. grande- Se de- precisasse, nem para puxar saco, eu sou boa, então não estaria nem Ia ser onde estou. difícil, né? Não, eu acho que você tem que estar pela sua competência, pelo seu certeza. trabalho, porque se hoje você se permite algo com uma determinada pessoa, amanhã essa pessoa não tá, e você cai junto com ela, ou você sai junto com ela. Então você tem que estar pelo seu valor, Isso. enquanto profissional, seja homem, seja mulher, mas enquanto profissional você tem que estar ali. Isso. E aí Ou é que tá, que não tem que ter essa medição, né? É. Se é homem ou se é mulher. É profissional. Quem é você como profissional? É bom? Você é responsável? Você cumpre seu papel? Ótimo. Isso é o que várias pessoas que vieram com a gente, vários convidados, não pular etapas. Né? Isso é uma forma de pular etapas, é fazer o jeitinho brasileiro, é fazer coisas erradas que não te sustentam lá na frente. Se tu estás fazendo as etapas do teu crescimento sólidos, nada disso vai acontecer, porque você tem um trabalho bom, porque você realmente foi contratada, porque realmente é uma pessoa de qualificação técnica para estar ocupando aquele cargo, e não porque é amigo de A, B ou C. Não, isso é terrível. Mas ainda existe. Com E certeza. As pessoas têm escolhas também, né? Eu não escolhi isso. Eu escolhi seguir o meu caminho do que eu acredito ser o melhor. Uhum. E me conta, Priscila, tu és uma jornalista, obviamente, diferenciada dos demais. Obrigada, o que tu mas acha? eu não me coloco assim tanto... Mas vamos, a gente Obrigada. também tem que reconhecer, né? E o que tu acha que tu fez na tua trajetória que te colocou nesse patamar diferenciado? A gente conseguir realmente esse reconhecimento que outros lutaram e não conseguiram. Eu acho que tem um pouco isso mesmo, sabe? Do valor do que você acredita. Eu fui criada assim, meus pais sempre falando, olha, chegar no horário, cumprir suas obrigações para depois o lazer. E levar a sério. Se você
ganha a oportunidade, porque é isso, você quando passa num teste para ser repórter, como eu passei num teste para ser repórter, eu preciso abraçar totalmente essa oportunidade, eu não posso desperdiçar isso. Quando eu fui convidada a apresentar já um telejornal, eu preciso fazer valer a confiança que a minha chefia me depositou. E é isso que você constrói. A gente não está falando de 2 anos, estou falando de 20 anos, mas eu sempre pensei assim. Sim. E isso é o que a gente até espera para as novas gerações, que às vezes acham que vão chegando e que eu vou pulando e que eu quero logo chegar ali. Eu pensei também que eu ia chegar mais rápido na apresentação, mas existia um caminho que eu tive chefes para falar, olha, existe um caminho. Vamos aprender mais na reportagem? Vamos. E isso não é ruim, pelo contrário, isso me deu muito mais conhecimento e experiência para eu estar onde eu estou e estar mais sólida onde eu estou. Exatamente. E quando chegou, não saiu. É um caminho constante. É um caminho constante que não acaba nunca. É continuar fazendo bem feito, com responsabilidade, com compromisso, principalmente. É ler bastante, é estar sempre atento, é ouvir o outro também. As gerações que chegam também ensinam. Sim. Não somos donos da verdade, nem sabemos tudo, nem quero saber. O dia que falar assim, olha, já sei tudo, pode... Tá na hora de morrer. Tá na hora de morrer. De morrer, credo. Porque não vale a pena estar nessa vida se você mais... disser que já sabe tudo. Eu quero aprender sempre, cada vez mais. E esse mundo da comunicação vem com neurociência junto, vem com fonoaudiologia, vem com a comunicação em si, vem com o jornalismo. Então, é muita coisa envolvida. Vem com a psicologia. Sim. Nossa, é muita coisa envolvida e que eu hoje estou lendo e vejo que cada vez eu preciso entender mais. Mas, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que a gente não sabe, né? Toda vez que eu paro para tentar aprender alguma coisa, eu tenho essa impressão. Nossa, eu não sei nada. Não, e agora eu voltei a estudar inglês, né, gente? Imagina. Ainda coloquei o inglês aí para voltar, porque, assim, a fluência, ela precisa vir. Não dá para ficar daqui nesse... a pouco a gente vê ela lá na... Quais são as emissoras? A CNN. Não, mas tem Globo Internacional também. Mas assim, botei como meta, dentro de um ano, voltar numa fluência total. E assim, tô adorando esse retorno. Foi mais um compromisso que eu coloquei na minha vida. Então, é viver de compromissos, de superação, de começar o dia sempre muito cedo, que tem atividade física, tem a terapia, tem a meditação, tem o trabalho, tem o momento de estrave, tem esses momentos assim que também fazem parte. Eu vivo um dia de cada vez. Eu digo que eu tenho demandas a cumprir e é um dia de cada vez. E você é repórter há 20 anos? Eu 10 fui anos. repórter por quase 6. No JL1 eu tô há mais de 10, eu parei de contar, porque eu já tô perto de 15. Mas nessa área não, eu tenho mais de 20 anos de experiência. Há 20 anos atrás, a comunicação era completamente diferente, né? Nem celular, assim, na nossa mão a gente tinha. O que tu achas que mudou, assim, completamente? O que tem de mais diferente? As novas gerações têm uma ferramenta incrível para treinar. Quando eu comecei no telejornalismo, eu treinava na frente do espelho, porque a fonoaudiologia faz isso até hoje. A gente treina na frente do espelho. Ou eu esperava uma equipe para gravar uma passagem de vídeo, que é onde o repórter aparece, para voltar para a ilha, dar o play e assistir. Então era assim que eu via como era que estava o meu desempenho. Hoje não. É muito mais fácil. Né? Você está com o celular na palma da mão e você faz dentro do seu quarto. Você faz para você ver e apagar. Se você não gosta, se você quer melhorar, tudo isso é fácil de fazer. Ai, mas eu não consigo. Vai conseguir. Fazendo, treina, né? vai conseguir. Chega uma hora. Eu não nasci pronta. Ninguém nasce pronto. Nós vamos aperfeiçoando. Eu tenho muito que melhorar também, eu sei. Então, assim, é entender o processo, aceitar, fazer por onde, porque tem o passo a passo, e não ser tão autocrítico. A crítica, ela deve existir positivamente, de pessoas confiáveis, mas você se olhar com um caminho a percorrer. Olha, hoje eu estava aqui, amanhã eu vou estar em outro lugar e depois em outro. E não no sentido de parar, não fazer, né? É uma crítica para melhorar e não para você não fazer mais. Muitos participantes do Momento de Estrave já têm uma atuação nas redes sociais. E aí eu vou olhar o antes, foi no Momento de Estrave, e como é que eles estão depois. Às vezes é um ajuste mínimo que eles não tinham percebido e que lá a gente mostra o que é. E as pessoas falam, legal. Nossa, como a minha comunicação melhorou, como eu posso fazer mais. E a gente também encoraja, no Momento de Estrave, o nome é esse, é você destravar do que prende você ao que você criou, na maioria das vezes. Não é o outro. O olhar do outro pode em algum momento ter te incomodado, mas o que muda
É o que você vai fazer com essa informação. O que você quer fazer com o que você tem. E tu achas que hoje os meios de comunicação, os jornais, eles têm menos poder de influência do que antigamente? Porque antigamente, para a gente ter acesso à informação, a gente tinha que ver jornal. Hoje em dia, todo mundo tem informações, né, no celular, no Instagram. Tem duas coisas aí. Às vezes a notícia do acidente já está no meu Instagram antes mesmo do jornal ir ao ar. Depende da fonte também. Sim. É buscar uma fonte confiável, principalmente oficial e confiável. E outra, a quantidade de informação que você tem. Porque a internet, ela te dá um resumo. Se você quiser saber algo mais, ouvir especialistas, tanto que tem um link lá. Para saber mais, acesse. Então, a informação imediata, sim, você recebe rapidamente. É confiável? Beleza. Mas se eu quiser saber mais sobre aquilo, eu posso linkar. E aí eu vou saber o que diz, além do que propriamente, digamos, uma pesquisa que sai sobre determinado assunto. Eu tenho ali só o resumo. Pesquisa descobre a cura do câncer. Vamos dar um exemplo. Que pesquisa é essa? Qual foi a universidade? Quem foram os pesquisadores? Qual é a amostra que eles tiveram? Quais são os cânceres que vão ser tratados, curados? Você está entendendo? Então, o que os especialistas falam sobre o assunto? Isso você consegue a partir de uma outra plataforma, que aí você vai se aprofundar. Mas essa informação imediata é super válida. Eu sigo vários jornais, vários canais mundiais, vários jornais internacionais para poder estar sempre buscando informações. E espero também sempre achar aqui, no local que eu digo, no nacional, para poder ter o parâmetro, porque você lida muito com a informação dentro de uma realidade. Por exemplo, Portugal tem a abordagem deles sobre determinados assuntos. Londres, né? Nós no Brasil, e assim você vai... E a manchete, às vezes, é completamente diferente da notícia, tá, né? Do que a gente vai ter ali. Vocês têm, assim, essas manchetes que atraem? Vocês são treinados a ter uma manchete que atraia, mas ela tem que linkar de fato com o que está no texto. Ela tem que dar a informação em um curto espaço de tempo e chamar a atenção da população. É o poder de síntese que a gente chama. Eu acho isso muito difícil. A gente trabalha no momento de Strave também o poder de síntese. É uma dificuldade de muitas pessoas. Você tem o conhecimento, mas, por exemplo, você só tem 1 minuto para falar. Como que eu faço isso? Tem técnica para isso. Entendeu? Legal, a gente tem que aprender. Então, a gente começa a otimizar o tempo. Isso é muito importante. Para poder ser objetivo. E o jornalismo exige isso, porque a gente tem tempo para fazer as coisas. Isso eu preciso muito aprender, né? Eu sempre falo, ela fala muito. Amiga, resume, tu falaste meia hora, dava pra ser 2 minutos. Eu gosto porque de tudo eu sou muito rápida. Se não for repetitivo, se for interessante, é válido. O problema é quando começa a se repetir as ideias, entendeu? Aí fica para quem tá ouvindo, não, mas já falou isso. Eu quero concluir, entendeu? Aí a conclusão acaba sendo um pouco do resumo, né, do que foi falado. E Priscila, eu tava ouvindo tu falar lá no começo sobre, eu me preparei, eu malhei, eu treinei a voz, não sei o quê. Tu acha a tua profissão glamourosa? Para quem olha de fora. Nós temos alguns momentos, por exemplo, estar arrumado, fazer escova todo dia, maquiagem salão de beleza todos os dias, cabelo e maquiagem. Assim, eu faço uma escova simples, mas assim, quando eu vou pro JL2, aí eu já dou uma mudada no cabelo, porque o horário é mais nobre e tal. O horário é mais tarde. Tem isso, horário nobre, a gente dá uma look mudada. sempre impecável. As roupas, então assim, olhando por esse lado, sim. Mas trabalhamos sábados, domingos e feriados. Isso ninguém fala. Isso, tem que colocar real. Porque a gente fica vendo de fora, tipo, artistas de um modo geral. Tem que estar sempre bem cuidado, tem que estar com o corpo em dia, tem que estar... Dermatologista aí eu falo assim, em dia, academia em dia. Se eu fosse famosa, com certeza eu estaria lá com meu quilo todo no lugar, com meu peso, toda malhadinha. Tava tudo ok, entendeu? Então a gente fica não que seja uma exigência. Essa expectativa, né? Mas eu, por exemplo, que sou rigorosa comigo mesma, rigorosa não, eu diria... Eu gosto de estar bem. Exigente. Mas eu tenho as minhas exceções. As pessoas acham que às vezes eu não faço um monte de coisa, quando na verdade eu faço. Por exemplo, doce. Eu já fui numa fase de não comer doce. Hoje eu me permito aqui e ali. Mas se tiver alguma coisa específica para fazer, cancelo o doce por 15 dias, 1 mês. E depois a gente vai, entendeu? Por exemplo, café com biscoito. Tem coisa mais gostosa? Com um biscoitinho amanteigado? Não, biscoitinho amanteigado, docinho. Uma delícia. Eu amo de paixão. Hoje eu abri mão.
antes de vir pra cá. Ah, eu tomei porque só vinha o pra café cá. preto. Ah. Não é porque eu vinha pra cá, é porque eu não estou... Eu quero 15 dias aí de dar uma... Tá Já ia entendendo? dizer, mano, São se fosse pra projetos. vir pra cá, o que é isso? Não dá nem tempo de negócio- emagrecer. É pra desinchar o dia. Não, eu ia pegar essa dica, né? 12 minutos. Não, mas tem isso. E aí você tá bem com você mesmo. Sim. Eu entendi melhor o que funciona com o meu corpo, de alimentação, de atividade física. Uhum. De um tempo pra cá, as pessoas acham até que eu fiz plástica. Não, gente, lipoescultura, nada contra. Mas eu aprendi a me alimentar melhor. Eu malho muito mais. Então, são coisas... E na idade que eu tô, seria mais pra cair do que pra melhorar. Então, eu só tô tentando estabilizar as coisas. Pelo menos E tu mantém. limitou a tua vida por conta do jornalismo? Por exemplo, tu Limita. sai pra barzinho. Limita. Hoje eu tenho aniversário, eu não vou, porque amanhã eu tô no Bom Dia parar, acredita? Vou acordar 3h30 da manhã. Mas tu Porque te tem limita que assim, tá de sair e ao beber, tipo, hoje eu queria encher minha cara. Tu Não, aí faz você isso. programa, porque... Não, depende, né? A gente aprende a não exagerar tanto, ou se exagerar, dorme e acorda pra poder trabalhar. Mas tu não fica com medo, tipo, eu vou sair eu no bar, perco vou horário. beber. Não, eu não e perco aí depois horário. julga- Eu sou uma pessoa que eu não perco horário. Não por isso, mas Compromisso é julgamento. compromisso. Estão me vendo no bar bebendo, o pessoal vai ficar Não, falando, tu não não. tem isso. Somos pessoas reais, não somos. Então, mas É as melhor eu pessoas não estar com a minha acham, né? taça de vinho do que, sei lá, né? Não. Eu prefiro. Mas tu entras ao vivo todo não faço dia mal a ninguém. na hora do almoço, né? 11h45, o JL1 entra no ar. Então, Logo depois do faça Mais chuva, Você... faça sol, nenhum compromisso pode ser agendado. Não, jamais. Não, eu chego na TV 8h30, me arrumo, passo a manhã inteira organizando o jornal. A última coisa que eu faço é apresentar. Já é o fim da tua manhã. É o fim da jornada. E aí, dali é que eu vou cuidar do momento de estrave. Aí, vou fazer o que eu preciso fazer. Tem dia que tem uma massagem, tem dia que tem uma gravação, tem dia que tem trabalho extra, tem dias que a gente trabalha direto. Tem o inglês, que eu engatei 3 vezes na semana, aí 2 horas da tarde, que é pra não ter escapatória. Já sai, já Legal. vai. Não, eu já saio, mal almoço e já tô 2 horas da tarde pra estudar. Legal. Assim, são desafios, né? Assim, não é uma rotina muito simples. Começa às 5h30 da manhã, acordo 6 horas já na academia, 5 dias na semana, às vezes 6. Primeiro tu vai pra academia, depois... Depois porque que já eu vai fazer a trabalho. escova, né? Já se arruma por lá. Eu pensei que tu ia malhar só depois. Não funciona malhando à tarde. Eu Melhor de também manhã. não, eu só gosto de malhar de manhã. E é de manhã cedo mesmo, 6 horas da manhã na ativa total. Eu costumo ir acordando no caminho até chegar. Aí quando começa a fazer aqui, não, já fiz de 5 horas da manhã. Quando a minha filha era menor, época de colégio, que eu tinha só esse horário pra cuidar, porque eu tinha que voltar. Tinha que arrumar ela e deixar ela escola. Eu tinha que voltar pra acordar, pra fazer café pra ela. Sei como Eu malhava às 5 da manhã, acordava 4h30 da manhã pra malhar. Era o único horário que eu tinha, era esse horário que... E aí, eleger prioridades, né? Sim. E para isso você tem que ter uma saúde diferenciada, você tem mais disposição pro dia, você pensa diferente, você faz as coisas diferentes. Eu sou defensora da atividade física de manhã. Eu também gosto. Mas eu gosto de ir no horário de herdeira. Graças a Às Deus, hoje eu 9. posso. Hoje eu posso porque eu tenho uma loja no shopping, né? Então o shopping abre 10. Então tá Meu tudo... horário de Não, cada herdeira pessoa tá tem sua top. rotina. A minha não me permite isso. E eu gosto dessa rotina de academia, tomo café, tomo banho, vou trabalhar e tá tudo certo. Também é a minha. Agora é a hora que a onça bebe água. E dessa vez, como estamos na Casa da República, nós vamos tomar café. Não vai ter hoje espumantezinho, não. Hoje vai ser Nós no estamos café, no um café. café paraense, que o Emmanuel vai dizer aqui pra gente que café é esse que ele trouxe pra gente aqui. Entra Bora. aí, Emmanuel. Vem Entra explicar. aí, explica. Olha aí. Preparou um Tudo bom, cafezinho Emmanuel? top pra nós. Sim, os cappuccinos são feitos aqui da casa, nossa receita, tá? Aqui eu ofereci para vocês o cappuccino da Amazônia e o cappuccino brasileiro, tá? Nosso cappuccino da Amazônia ele é feito com nibs de cacau, expresso e leite vaporizado, tá? Uma delícia, vocês vão sentir. Esse é o meu. É o da convidada. Bem quebradinho, uma delícia, tá? E o cappuccino brasileiro já é aquela pegada mais docinho, uma delicinha também. Ele é chocolate, expresso, pouco de canela polvilhada e leite vaporizado. Legal, legal. São só 3 tipos de cappuccino aqui na casa. E tem também um paraense, que é o cappuccino vegano. Leva leite de castanha, castanha ralada e expresso. Olha aí, galera vegana. Esse tem a gente pra mandou todos. servir ali pro Otávio, que ele é vegano. Ele E nem aí, é mais vegano. Esse a gente nunca esquis os outros. Esse é o nosso cappuccino, tá? Trabalhamos também com café especial. 100% arábica, tá? E é um catuai vermelho.
de Nossa, Alto que Coparal, chique. Minas Gerais, tá? Legal. Uma delícia também, café docinho. Vocês provam, vocês dizem assim, nunca mais aquele cafezinho de casa. Oh, meu Deus. Olha, olha. O pilão Tá já era. ousado. O pilão já era. Não era, não. Vou querer Obrigada. levar um desse, então. Obrigada, Emmanuel. Obrigada, Arrasou Emmanuel, aí na arrasou, explicação. arrasou. Vamos lá, gente, fazer o nosso brinde com o nosso Hoje vai ser com café. Vai ser um brinde assim, né? Se não a gente vai derramar. Chique, é chique. Sucesso. Chazinho da tarde. Bem rainhas. Saúde. Vou mexer. Quem ficou com da má foi Nem a sei. Priscila. Nossa, que delícia. Vamos lá. Muito bom. Eu acho que foi bem apropriado, sabe? Esse café da tarde. Chuvinha. No horário da nossa chuva paraense. Acho que realmente combinou muito com o Maravilhoso. lugar, com tudo. Delícia. Bom, e agora no clima, né, do café. Priscila, agora é a hora da onça beber água. Vamos. São os momentos de perguntas mais tensas, digamos assim. E a gente já tem uma clássica que a gente começa Qual com é? ela. Você já teve uma amiga da onça ou um amigo da onça? Quem nunca? Acho que todo mundo na vida tem, né? Mas aqui tem que dizer Pode falar que mais sobre tem que isso. falar nome, contar a casa. Tô Mas brincando. aí, olha, jornalista nunca revela. A gente Nunca revela A a fonte. fonte, não. Mas Jamais. pode contar a Pode história. contar a história. Vou falar igual minhas filhas. E aí, a história? Desenvolva, né? Conte demais. Não vou comprometer ninguém, mas assim. Não precisa falar nome, mas conta a história. Não, que eu tenho um episódio recente até que, assim, me surpreendeu. Logo que eu me separei, eu percebi uma mudança em algumas pessoas em relação a mim. Você se De- separou recentemente? Tem 3 anos. Ah, tá. E aí, eu imaginei que pudesse acontecer uma dinâmica de convite, né, para casa de A, de B, de casais. Sim. Mas eu não imaginei que viesse de onde veio. E aí eu fiquei só atenta, né? Assim, deixa de considerar, né, essas Aham. pessoas como amigas e viram conhecidos, pessoas que você já teve um carinho, mas que você já não tem mais condições E de... que eram provavelmente seus melhores amigos de convivência. algumas assim. pessoas que eram bem próximas. E eu não Aham. esperava, assim, algo triste, porque acho Sim. que se você separa, você não... Não é a primeira convidada que tem essa queixa aqui. Será que é um comportamento da cidade? Não, então, tu sabe que tu tá falando de um aspecto, eu vou falar de outro que comentaram comigo em um aniversário que eu fui essa semana. Essa minha conhecida, ela é mais velha, ela se separou e parou de vir os convites dos casais pelo motivo do medo dela dar em cima dos maridos. Mas eu acho que é um pouco não, isso isso é a leitura. ridículo. Mas eu acho que a Tu leitura é essa. acredita? Eu acho que a leitura Então, tipo é assim, essa. eles, tipo assim, passaram a vida inteira, dividiram a vida juntos, a vida toda. Eu acho que a leitura é um pouco essa, sabia? Entendeu? Tu E aí- Tu sentes isso? Não, foi uma leitura que eu fiz. Eu nunca fui perguntar, mas eu senti a movimentação. E, por sorte, era pandemia, então foi menos evidente. Sim. Mas eu percebi. Coisas também. Quando você se porque na minha separa. cabeça seria, tipo assim, Você meio sabe, que as pessoas- tomaram partido do marido, eu imagino assim. Teoricamente Não, seria isso, mas a realidade não, Não, é não essa. Não necessariamente. Assim. Mas o marido não foi convidado. Não foi nem tu, nem ele. O ex, no caso. Não. Por esses... Não, Acho que não. Não, só afastar. É só um afastamento natural. Mas olha, essa que me contou, ela contou inclusive uma situação que uma pessoa chegou com ela e falou assim: eu não coloco mulher solteira dentro da minha casa, ou separada, viúva, enfim, qual situação estiver, pra ficar bebendo com meu marido, pra ficar dando em cima dele. Porque na cabeça, Dela, qualquer mulher que estivesse desimpedida. E ela esquece que a relação é com o marido, né? Tem a amiga, mas tem o marido também, né? Parece só que ele é uma vítima Mas das se ele circunstâncias. quiser, ele vai arranjar outra solteira Em por qualquer aí. outro lugar. Mas enfim, gente. Leituras e leituras, né? Isso Assim, é mas eu mais levanto- um tipo de preconceito que a mulher sofre na sociedade. E uma insegurança Sim. tremenda também, sim. né, da pessoa. Porque com homem não acontece isso. O cara não deixa de convidar achando que um amigo vai dar em cima da mulher. Eu nunca escutei Eu nenhuma também história não dessa. escutei. Também não. Então fica a reflexão aqui para as amigas da onça. Amigas da onça. Que não sejam mais amigas da onça, né? Que Por vamos ser favor. pessoas da Exatamente. família da onça, que é melhor. Todo mundo junto. É verdade. Mas é Precisa. bem, bem delicado. E assim, quando você se separa, tava na pandemia, então algumas pessoas quiseram falar comigo e eu percebi nitidamente outras pessoas que me procuraram para saber o fato. Por que eu tinha me separado? Para levar a fofoca adiante, entendeu? E assim, você só fala, olha, não deu mais certo. E a pessoa parece que não acredita nisso.
sempre acha que tem que ter alguma outra coisa. Tem que ter um babado. Tem que ter um babado. E aí eu não entendi. E aí Isso essa típico pessoa, de eu falei, Belém. nossa, Mas olha, super, né? isso é típico de Belém E eu ficar não tinha tanto passando. contato com ela, assim. Assim, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, tenho alguns momentos e tal, mas... E aí, quando veio com toda essa preocupação, eu falei, não tá preocupada comigo, quer saber da fofoca pra levar adiante. E aí, mas não saiu de nada daqui, não. Uhum. Mas não tinha fofoca pra contar? Não tinha, Se tiver, gente. conta logo, deixa logo todo mundo sabendo. Não tinha, acabou. Porque acaba, né? Acabou. Acaba. Não, a pandemia, sim, o que não tava dando mais certo, acabou, é isso. Foi depois da pandemia? Foi logo depois, foi no início da pandemia, foi em março, na verdade assim, fiz o JN em março de 2020, aí voltei pra Belém aquela pandemia, né? Pensei, falei, Não quero mais. cara, se eu morrer amanhã, eu não tô feliz. E o que eu vou fazer? E aí eu falei com a minha filha, papo Era o pai bem da íntimo, filha, né? Falei com a minha filha, perguntei o que ela achava. Ela falou que compreenderia. Já adulta, eu falei, minha filha, então agora é isso. E aí eu me separei em maio. Tipo, só foi o tempo mesmo, assim, eu anunciei dentro de casa, mas foi o tempo de eu poder, de fato, né, conseguir separar de vez. Uhum. Né? Ou seja, era o Enfim. auge mesmo da pandemia. Tava no início, era março de 2020. Então eu passei a pandemia inteira, né? Mas se separar e nem dá pra curtir. Não dá nem pra ir pra é onda. triste. 5 meses depois eu comecei a namorar, mano. Amiga, Ai, o povo sim. desenrola. Não dá, O povo desenrola. Eu fui na casa de uma amiga agora, semana retrasada, né? Ela disse, Priscila, nem te conto. E ela é casada há bilhões de anos, né? Ela, meu amor, claro que você não ia ficar solteira há muito tempo. Porque quando a mulher separa, ela tá tão leve, tão agradável, tão cheia de vida, que ela rápida consegue ou um namorado, ou até quem queira ela. E às vezes ela nem quer, porque ela tá tão bem com ela mesma e tem que fazer valer a pena. E eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, engraçado, né? Porque é uma leitura de uma mulher que já é casada há acho, quase 30 anos Uhum. e que tem essa leitura. Ela fala, as minhas amigas todas que eu converso e tal, e ela é muito bem casada, Uhum. eu vejo como é que funciona o negócio. Então, Uhum. aí eu fiquei Eu tenho essa atenta. leitura também. E eu acho que serve de lição até para quem está em relacionamentos longos. Para você sempre estar com alegria, com disposição, com energia, de como se estivesse começando um novo relacionamento. Porque é isso que muitas vezes esvai as relações. Né? É o comodismo, é a irritabilidade com o outro, são as manias que você já não aguenta mais. Quando que você pode mexer esse caldeirão e ter um outro olhar, uma reflexão para relações mais longevas. E para que continuem sendo. Não é fácil manter relacionamento distante, seja namorado, seja noivo, seja entre irmãos, entre pais e filhos. Não é fácil. Então você precisa o tempo inteiro estar mexendo para poder encontrar o motivo de estar com aquela pessoa e aquela pessoa lhe fazer bem e você fazer bem para ela. É verdade, é uma boa dica. Tem um casal que tem um podcast que eu sempre escuto, que é Os Sócios. E ela tem o Instagram dela, que ela faz uns movimentos lá, e ela tem um movimento, uma campanha, nem sei como ela chama, que é a Quarta do Chamego, para que o casal toda quarta tenha um momento dos dois. Hoje a terapia de casal defende muito isso, né? Você ter o dia do casal. Um momento para É só o casal. Vai sair para jantar, vai sair para namorar, vai fazer alguma programação. Só o casal. E eu acho que isso dá uma revigorada. A vida se mostrou muito louca, né? Na pandemia, a gente precisa encontrar um caminho para o bem-estar. E eu vejo que os momentos que eu acabo entrando mais em conflito com meu marido são os momentos que a gente realmente não tá tendo tempo pra gente. Uhum. E aí, por algum motivo, a gente começa a se estranhar. Porque realmente a gente não tem um momento, a gente está na rotina de trabalho, filho, você quer estar junto, mas algo atrapalha. E aí e isso a gente acaba se irritabilidade. afastando, né? E aí, porque a gente tem a nossa rotina do dia a dia que puxa, né? Não vamos sair, vamos conversar e tal, vamos fazer alguma coisa, vamos viajar só os dois, né? E quando a gente viaja, a conexão parece que volta completamente. Eu fui agora respeita com meu muito esse marido, momento de viajar só nós dois. E a gente viaja, a gente sempre viaja, assim, no aniversário de casamento, a gente viaja, nós dois, a gente tenta. No passado, a gente não conseguiu viajar. E aí, esse ano a gente foi. E aí, a gente foi conhecer um lugar novo, novas aventuras. A gente foi pra Fernando de Noronha, que a gente não conhecia.
E aí eu voltei de lá com aquela sensação, é muito legal viajar com ele, sabe? Sim. Ele ainda é a minha melhor companhia de viagem, exatamente continua o que precisa, sendo meu marido. né? Colocar Porque a gente que a viaja, rotina não às vezes, permite, às com vezes. filho, é outra programação, né? Outra... Volta mais cansada E do assim, que saiu de os Belém. passeios, ele topa, assim, é uma aventura, é mergulhar, não sei o quê. E aí, eu me lembrei, assim, de como a gente viajava antes, né? Que São esses elos, essas experimentando memórias que coisas ficam para a novas. relação ser duradoura. Sim. Porque a própria relação em si, e nós vamos mudando. Nós mudamos. Sim. Este ano eu sou de um jeito, ano que vem eu já não sou, eu penso diferente, ou eu refleti, ou eu tive uma Suas experiência, ou eu li prioridades algo. mudam, né? E você vai tendo que encaixar aquela pessoa na sua vida para poder fazer valer. E com casamento é assim, os filhos a gente abre muito mais mão, claro, em nome dos filhos, mas com a relação também. E me conta aí, como é na TV, assim, a relação com os amigos, assim, com os colegas de trabalho? Tem mais amigo da onça? Mais gente puxando Olha, teu dizem, tapete? falam muito mal do meio É por isso que eu tô te jornalístico, né? perguntando. Assim, eu nunca tive problemas, apesar de não imaginar que sou imune a isso. Porém, eu não sou do disse-me-disse nem da fofoca interna. E eu falo que lá na TV eu sou a última a saber das coisas. Eu digo, gente, mas como que eu não sabia há meses rolando a história? Priscila, eu falo, mas porque eu acho que chega em mim, eu não levo adiante e eu não fico movimentando aquela informação. Te contar. Não tem graça me contar. Assim, sem puritanismo, mas eu tento manter a boa convivência. Nós ali, e eu, assim, quem já tentou tretar comigo, e eu falei, aqui somos colegas de trabalho. Daqui pra fora, se você não quiser falar comigo, amigo, né? não, se você nem quiser falar comigo, mas aqui dentro, enquanto profissionais, nós precisamos nos dar bem. Profissionalmente, em nome da atividade profissional. E aqui é respeito. E sempre foi assim. E eu espero levar isso sempre. Eu sou tida como mais na minha. As gerações que chegam, os estagiários, dizem que às vezes eles têm medo. Mas é porque a tensão é muito grande. Então eu chego na frente do computador, é sempre com um cronômetro, tem uma televisão na minha frente que fica me avisando. A hora que eu vou entrar no intervalo do Mais Você, é uma regressiva. Eu tenho que estar pronta para isso. Aí eu já vou começando a pegar o jornal, já tenho sempre tem muito tempo hábil. E aí, com quem eu falo? Com as pessoas que eu já tenho intimidade, que eu já conheço e tal, que eu já brinco. Mas com o tempo, as pessoas que vão me conhecendo vão vendo, eu sou uma boa pessoa. Eu sou legal. Ela é legal, ela só é... Às vezes a pessoa é concentrada, né? Eu sempre no que fui tá tida fazendo. como sisuda. É mesmo. Desde a adolescência. E quem me conhece sabe que eu sou completamente leve, alegre, brincalhona. Não tive. Ainda bem. Mas é por conta da postura que tu assume, né? O jornalismo Eu acho que- exige. As notícias não me permitem sorrir tanto. As pessoas falam, você não sorri. Quando tem notícia boa, a gente sorri. Quando não tem, a gente não sorri. Às vezes é só notícia ruim no jornal. Tem jornal que é pesado. Eu subo cansada, sugada, e eu falo, parece que eu corri uma maratona, de tão tenso que Mas foi. eu já escutei de várias pessoas assim na hora do jornal. Ai, não, bora desligar isso aqui, é só a tragédia. Não, bora desligar isso aqui, é só a notícia. Porque a gente sai... Meu Deus, a gente mora aqui de um mesmo, todo, só aconteceu tudo isso de ruim nessa cidade, de um todo, nada a gente bom. coloca aí 20%, 30% que a gente consegue diluir. Pro final da semana, a gente dilui mais ainda, que tem agenda cultural, você vê com programas Sim. especiais, programações pro fim de semana e tal, atrações, e aí você consegue ir diluindo. Mas o início de semana que vem, do final de semana, às vezes, com muita coisa, acidente, afogamento, incêndio, enfim, um monte de coisa, aí a gente precisa... Ter força. Tem que se bloquear às vezes, Sim. criar sistemas de bloqueio. Eu já sofri muito no início da reportagem, principalmente, quando eu fazia matéria, que era morte de criança, que era violência. Eu chegava chorando. Eu voltava chorando e chorava. E com o tempo eu fui percebendo que aquela dor, ela era real, mas não era minha propriamente. Eu sentia a dor do outro. Tava se colocando no lugar. Totalmente. Né? Com um filho pequeno, que eu tinha minha filha pequena, na época eu me automaticamente colocava no lugar, na dor daquela mãe que perdeu um filho. Só que com o tempo você aprende o quê? A se blindar de certa forma, porque senão você não consegue trabalhar. Toda vez, se você se desgastar emocionalmente, e aí você coloca em categorias até hoje. O que eu vou me envolver mais ou menos, pautas que me tocam mais ou menos, para poder ter esse envolvimento. Não que eu seja indiferente aos outros, mas eu tento manter uma certa, por exemplo, imagens muito fortes de acidente de trânsito, eu não vejo. Não tem mas finalidade. Não vai ao ar, né? Só que nós temos acesso. E aí eu prefiro não ver. Às vezes, alguns crimes que eu preciso escrever, eu preciso ver.
Aí eu pergunto pra editora-chefe, eu sou obrigada a ver? Aí ela, pra riqueza de detalhes que tu vai escrever, sim. E aí eu preciso ir olhar. Eu lembro uma Mas vez normalmente eu não gosto de olhar, não. Que eu liguei a televisão de manhã, eu ia sair pra malhar. Faz muito tempo isso. Aí era um crime sobre uma criança que ela tinha sido estuprada e tal, não sei o quê, e o cara tinha sufocado e ela estava agonizando no meio da... acho que não sei se foi um padre, enfim, não foi aqui. Foi... Eu voltei na porta pra vomitar. Pois é. Porque eu passei mal o dia inteiro com essa notícia, que eu fui imaginando aquela criança passando por aquilo e a criança morreu, né? Mas assim, ela ficou agonizando até morrer. E aí eu fiquei o dia todo com isso na cabeça. Eu fico imaginando todo dia algo semelhante, né? Imagina só, na televisão a gente não exibe as imagens brutas. Na internet. É verdade. As pessoas se acham no direito de compartilhar. compartilhar. Grupo do WhatsApp, aquele que isso se é crime, jogou né? um dia desse no Boulevard. Isso até é crime. Até num grupo de conselho tava isso é crime. Compartilhar esse tipo de material é crime. Do mesmo jeito que imagem de crianças e adolescentes nuas, seminuas ou sofrendo qualquer tipo de violência é crime. E isso que as pessoas de grupo de WhatsApp precisam entender. Quando eu recebo, se eu recebo, eu sou a primeira pessoa a falar. Você está cometendo um crime, apague. Aviso imediatamente. Até para quem recebe e guarda, essa pessoa também está cometendo um crime. De pedofilia, de armazenamento de material pornográfico. Então a sociedade precisa estar alerta. Mas não fui eu que fiz, não fui eu que mandei. Se você recebeu e guardou, ou se você passou para... eu só passei para não sei o quê. Às vezes que alguém me pediu para ver algo, eu mostrei no meu celular e apaguei. Eu não mandei para a pessoa. Mas eu quero ver. Eu falei, não, tá no grupo da TV. Até material que tá no grupo da TV é material interno. Você não mostra isso pra qualquer pessoa, entendeu? Mas se tu tá do lado de alguém, nossa, o que foi? Eu falo, olha o que aconteceu. Mas deixa, só olha, depois ninguém mais tem acesso. Eu não fico passando adiante esse porque tipo de também coisa. É uma forma de divulgar, né? E tem pessoas que se sentem Você incentivadas. tá compartilhando violência. Você não pode fazer isso. E tem gente, acidentes muito brutais. Com muitas coisas e outra, psicológicas é um desrespeito à vítima. A família, a né? A família dessa vítima que está sofrendo absurdamente. Com certeza. Mas são reflexões. Priscila, o nosso papo tá muito bom. Papo cabeça, mas eu tenho mais uma pergunta que eu preciso saber. Pois não. Me conta se já passaste por alguma situação embaraçosa ao vivo. Já engoli mosquito. Já engoliu um mosquito? Ninguém nem percebeu. A mosca foi Taylor Swift engoliu, né? Não foi agora, recente? Eu vi um vídeo. Ela falou, né, que ela engoliu Ela engoliu um mosquito. Então, se até Taylor Swift já engoliu um mosquito, eu também engoli já. Ninguém percebeu. Na verdade, eles começam a circular. Isso acontece. Tu não pode ficar fazendo assim. Não, você faz a primeira, passa a mão no cabelo. Você faz a segunda. Na terceira, você faz assim. Só que esse resolveu voltar e quando eu respirei, ele passou. Só que a minha sorte, que ele passou direto. E eu acho que ele colou pro céu da boca em algum lugar, porque ele não me engasgou, é verdade. E aí eu continuei falando com aquele nojo, né? Quando caiu o intervalo, aí eu, meu Deus, eu engoli um mosquito. Saí desesperada, bebi água, mas já tinha passado, já né? Mosca também já apareceu e pousou assim, aí eu bati, ficou no YouTube, o cabelo caindo, aí eu, nossa, a mosca tá enchendo o saco. Teve o episódio clássico da Fafá de Belém, mas ela se engasgou. E viralizou esse, né? Engasgado. E tu já virou meme? Por esse da Fafá. Ai, o que era que tu ficava no meme? Não, esse da Fafá de Belém. Era dela o meme. Foi ela que virou meme, mas eu tô do lado com um cara de desespero. Cara de desespero total, não sabia o que fazer. E o que escreveram no teu, tipo, na tua cara, assim? Não tem. Tem um meme, assim, de algumas entrevistas que eu faço e que as pessoas dizem que eu lacro com o entrevistado, a depender do que seja. Alguns entrevistados, principalmente para cargos públicos, para as eleições, já, né, tem episódios aí... Deu uma cortada valendo, assim. Porque o tempo acaba, né? A pessoa tem 10, 15 minutos para falar. Resolve falar bobagem, digamos assim. Na hora em que você vai para a conclusão, a pessoa resolve pedir desculpa, aí você fala, candidato, seu tempo acabou. E paf, entendeu? Corta, porque corta mesmo. É o tempo regular para você fazer essa entrevista. Eu não posso dar mais tempo para ninguém. E um dos clássicos é esse. Que virou meme. Aí já teve o do óculosinho, como é que chama, querido? Bora achar. Quando eu comecei a virar meme, eu ficava apavorada. Logo no início da internet, que eu virava meme, que eu tava no Twitter, eu ficava desesperada, apavorada. Eu dizia, meu Deus, como que estão fazendo do jornalismo toda uma carreira, né? Consolidada. Você tem uma imagem, e aí minha filha falava, mãe, se está virando meme,
É que tá fazendo tá sucesso. fazendo sucesso e as pessoas estão gostando. Eu disse, mas tem que ser desse jeito. Enfim, já virei o óculosinho. Eu queria virar palhaça, né? Porque vocês não querem que tá virando quando palhaça. começaram as figurinhas dos stickers, Uhum. eu ficava apavorada. Tem várias. Tem um episódio que não foi ao ar, apesar de todo o YouTube achar que foi ao ar, que foi quando teve o desabamento do Real Class, do edifício. Uhum. Ficou aberto o canal, a gente entrou ao vivo o tempo inteiro, da hora que aconteceu até a noite, e ficou o canal aberto para a internet, portal RM. Uhum. Eu não sabia, minha amiga de Londres me avisou. Amiga, tá vazando tudo que tu falas no intervalo, eu sei que tá no intervalo, mas as pessoas não sabem. E aí aparece eu fazendo assim, e aí pegaram todas essas imagens como se eu estivesse esculhambando no ar. E não era. Tava tudo no canal, né, do portal. Eita. E não foi ao ar na TV Liberal, mas vazou para a internet. Aí dali... Já era. Já era. Pronto, agora eu deixo tu encerrar. Mas olha, nunca caí, nunca tropecei. Ah, eu ia Tropeçar a gente cair, até disfarça, assim, quando o salto dá uma... Nunca caí, nunca Tu tropecei. ia jogar microfone pra cima. Não, eu já caí gravando entrevista na externa, mas a imagem não estava em mim. Caiu eu e o cinegrafista. A gente estava gravando uma entrevista com uma pessoa de costas na Praça Batista Campos. Pisamos no buraco, eu e ele, os dois. Caímos de costas. Nunca te deu vontade de rir assim? Já, mas eu só pensava que eu ia ser demitida. Aí eu parava de rir na hora. Eu lembro uma Aconteceu um vez... episódio interno que até hoje eu falo pro João Jadson. João, a gente tem que achar essa imagem. Nós fazíamos o jornal juntos, e aí a gente usava microfone. Tem 2 episódios engraçados. E aí, num desses, eu tava falando, eu só ouvi um barulho assim, ó. Shhh, tac. Aí o João, eu falando, do lado dele, e ele fez assim, ó. Eu percebi que o microfone dele tinha caído. E aí eu continuei falando com vontade de rir daquilo, porque era imagina, cai teu microfone, e eu ouvia certinho de barulho. Shhh, tac. Mas só e no a ponto. cara Né? dele foi desesperador e foi muito engraçado. E aí, quando ele me olhou, ele fez assim pra mim. E aí eu continuei lendo, mas assim, lendo e tentando rir, né? E aí ele só pensava, você demitida. Eu teria que continuar. Quando acabou, nós tivemos uma crise de risos durante o intervalo comercial inteiro, que quando voltou, eu tava toda molhada já, tipo, lagrimando. E aí ele falou, eu falava, João, parou, a gente vai ser demitido, parou de rir. E aí desse episódio. E um outro que a gente fazia, o Jotelinho também. Nossa, a gente tem muitos episódios. E a gente editava muita matéria nessa época. Hoje a gente já não pega a matéria. A gente faz nota, a gente faz vivo, a gente faz as passagens de bloco, cabeça. Toda a estrutura do jornal a gente pensa, revisa a cabeça, mas e pegar uma matéria e ir para a ilha, eu no Jotelinho a gente não tem como, porque não dá tempo. Uhum. Ficávamos na ilha até quase a hora do jornal. A gente descia correndo, literalmente. Só que nesse dia ele desceu, e quando eu resolvi descer correndo, que eu entrei no estúdio, já estava caindo o jornal. Ele já estava lendo a escalada, e os meninos falaram assim, não entra mais. E aí eu, como? Fecharam a câmera nele, ele foi lendo toda a escalada. Nesse tempo, como a câmera estava fechada nele, eu fui pelo lado, sentei na bancada, me instalei todinha, quando virou a vinheta eu estava do lado dele. Parecia que... Tava lá, só que eu estava descabelada e exausta, porque eu desci correndo a escada. E o coração devia estar. E o coração. Aí chamamos a primeira matéria, não sei o que, quando entrou a primeira matéria, a editora-chefe, pelo amor de Deus, Priscila, te penteia, tu tá com uma cara de louca no ar. E eu, meu Deus, eu tive que me instalar aqui. A sorte que os meninos foram muito rápidos pra conseguir, porque senão eu iria fazer o jornal só, porque da feita que ele leu a escalada e começou o jornal sem mim, não tinha mais sentido eu entrar. É, muita coisa que acontece. Aí já aconteceu também. Eu fiz a chamada do jornal e me senti mal. Mal mesmo. Só fiz olhar pra cara do Márcio Lins, eu encontrei com ele na escada, eu olhei pra ele, o que tu tem? Eu falei, eu não tenho condição de apresentar o jornal. Corri pro camarim e ele que apresentou. Assim, foi de um susto muito grande, me sentindo muito... Eu não consegui ir pra casa de me sentir mal. Uhum. Eu tinha, na época, tirado o glúten e resolvi comer um pãozinho. Vocês não têm ideia do estrago que fez na minha vida. Olha, de dores que eu senti. E aí eu falei, nunca mais eu tiro o glúten da minha vida. Ele tem que estar ali. Aqui e ali você tem que deixar o organismo... ao vivo é complicado, né? Não, eu tinha acabado de fazer e coitada, a secretária que tinha me dado o pãozinho de leite. E foi aquele pãozinho, eu falava, foi o pãozinho, era, pelo amor de Deus. Eu falei, não, mas porque eu já tava há muito tempo sem glúten. E eu resolvi comer esse pãozinho pra... Mas te deu dor de barriga? Uma dor de barriga violenta. Violentíssima. De estar com semblante... De estar com semblante de mal-estar. De estar com semblante de mal-estar. Tu tá com dor de barriga? Não, e ela tava contando que era só um passamento. Mas foi dor de barriga, literalmente. Foi eu sou uma repórter muito indiscreta.
Mas são esses episódios, são muitos mesmo. Mas agora... E é uma grande parceria, né, lá com esses meninos todos, com o João, com o Márcio, com o Thaís, com gente que já foi da TV. Sou amiga até hoje dessas pessoas. Salomão Mendes, Renata Castelli, Laís Santos. Nossa, Vânia Torres. Se eu estiver esquecendo alguém, perdão. A Natália. Natália Kawai. Sim, conta a história da Natália aí, que a Natália falou que não era um bom dia pra ela. Foi um meme que eles criaram no dia 1º de abril. Eles criaram esse meme. Bom dia pra quem? Ela e o Marcílio. O Marcílio é o rei, né, de fazer. Na última vez que eu fiz o Bom Dia, a gente saiu dançando. A editora-chefe estava ciente, ela autorizou. É o editor-chefe, é do Bom Dia Pará. Tem que ter sim, conversado com ele. Eu acho que estava conversado. Eu quero acreditar que sim. Porque não tava, porque virou meme, em cada telejornal, cada um que se acerte com o seu editor-chefe. Eu com a minha Josi Maciel, então era uma armação. A gente pode revelar aqui que era armação. Sim, era dia 1º de abril. Poxa, eu tava tão esperançosa. Eu não sabia disso. Eu achei que ela explicou um monte de vezes. Foi eu achei que ela tava abril. puta mesmo e descascou lá. Não. Teve muita gente assim que... Mas tu já teve vontade de estar num dia tu tava aborrecida e de dar uma resposta assim ao vivo? Sim, né? Mas não teve coragem? Não. Toma uma cachaça que tu consegue. O que acontece antes? Às vezes você tem uma manhã... A pessoa vai ser demitida. Você tem uma manhã muito estressante. Sim. E aí você entra pro jornal e parece que nada funciona. O vivo não tá linkado, ou caiu, ou não sei o quê, ou a cabeça entrou errado. E aí você precisa de ordem. Não dá para entrar com um jornal caótico. E isso é estressante. Sim. Porque se você começa com caos, imagina depois. Você tem que começar certo, para depois o caos que se quiser se instalar, a gente consegue contornar. Mas no início, errar a escalada é a pior coisa do mundo. Quer me matar, a escalada não tá certa. O que é a escalada? Explica aí. É a apresentação das notícias. É quando eu leio várias notícias ao mesmo tempo. Veja no Jornal Liberal de hoje aí. Greve de ônibus rodoviários param, encontrado o corpo do homem que estava desaparecido no Rio Parauapebas. Lá, sem querer. Não, isso não corre risco. Pode correr risco de estar desatualizada. Errada nem tanto, mas desatualizada sim. Mas se não tiver pronta a escalada, que às vezes acontece, tanto o caos e eu vou improvisando. Ou cai o TP. Na hora da escalada... O que é o TP? É o que a gente lê. É o teleprompter. Tela. Uma tela que a gente lê, tem um texto. E aí, tá acostumada a ler rápido? Na maioria das vezes a gente lê. No Jotelinho a gente conversa muito. E aí, horas TP, horas sem TP. Visão tem que estar em dia. Sim, quando eu operei de miopia foi horrível. Eu quase sou demitida, inclusive. Porque eu operei nas férias, passei 30 dias fora. Quando eu voltei, eu fiquei com fotofobia. E eu não conseguia ler o TP. Meu olho ficava assim, ó. Eu ficava fechando. E aí me chamaram e falaram, Priscila. Eu falei, gente, a médica diz que tá tudo ok. Eu preciso só forçar a vista e tal. E tinha horas e horas. Tinha horas que tava boa, tinha horas que eu ficava com o olho muito fechado. E eu tentei ir decorando. Chegou uma hora que eu falei, gente, eu vou tentar só olhar pra câmera e não vou tentar ler. Até a vista ir acostumando. Aí chegou uma hora que acostumou. Isso deve ser muito boa de decorar, né? Também, mas sempre fui. Na época de colégio. Ai, gente, lembra na época que a gente estudava? Vocês são mais novas, mas chegamos num tempo em que a gente decorava o ponto. Ai, né? Era o ponto, decorava ponto. Decorava ponto, né? Como assim? O ponto era o conteúdo de história, geografia, tinha que decorar o texto inteiro. Não entendi. Eu decorava na minha época. Decorava, não era? Era papel, matéria decoreba, que a gente chamava. Horrível. Hoje você tem que entender. E hoje eu tenho dificuldade. Se tu me der um texto, eu entendo, eu vou falar aquilo da minha cabeça, sai na mesma hora. Se tiver que for pra falar o que tá escrito. Mas existem dois modelos de pessoas. As pessoas que são assim, eu considero mais natural, e as pessoas que, de fato, preferem decorar. Mas quem decora tem que ter a responsabilidade de falar sem parecer que decorou. Também. Sem parecer que falar decorou. sem parecer que decorou. Senão fica... Para oratória é isso. Quem apresentar TCC, mestrado, doutorado, tem que ter a certeza e a garantia de que aquele texto está 100% na mente e que você vai botar para fora parecendo que você não decorou. Não funciona pra mim. Eu tenho que entender. Aí, se eu for apresentar, eu faço uns tópicos. Sim, mas sim, assim, é uma só umas técnica palavras-chave pra gente repassar aquilo. Né? Eu me sinto, inclusive, pressionada quando eu tenho que fazer aquela pergunta, aquela conversa tá, tipo aqui, a conversa tá fluindo. Aí eu, tipo assim, tem uma pergunta que é muito mais relevante do que a outra pergunta que a gente tinha pensado, tipo, eu fico, cara, não faz sentido isso. Pra mim, o mais natural é o melhor. Mas aí você escolhe um gancho. Em algum momento esse assunto pode ter a ver com a pergunta e vai lá em caixa. Segura ele, né? Vamos lá, então é isso, né? Olha, Priscila, foi muito bom bater o papo contigo, mas falta a parte das palavras. Sei, meu amor, você pode esperar que eu estou falando. Foi muito bom, mas achei que tinha dado tchau pra ela. temos que nos encaminhar para o final. E a gente sempre finaliza o nosso episódio. Bem, Marília Gabriela, vamos lá. É tipo isso.
Tipo o ping-pong da Xuxa, a gente fala algumas palavras que você fala, o que vier à sua mente, uma pessoa, uma história, enfim. E com as características da onça, o nome do nosso podcast é Papo de Onça, porque a gente se identifica com as características da onça e identificamos nossos convidados também. Então fala pra gente o que você pensa, sente quando escuta a palavra força. Onça pode ser, porque é um animal extremamente forte, versátil e que é o maior predador da Amazônia, tanto em terra quanto na água, né? Olha aí, arrasou, adorei. Olha, conteúdo Vocês já aqui. viram onça aqui. dentro d'água? Mata jacaré, gente. É, né? A onça é foda. A onça é foda. A onça é foda. Beleza, Priscila. Interna, que externaliza. Eu acredito muito mais nisso do que propriamente a estampa. A gente vê tanta gente bela por fora e quando você vai conversar ou vai conhecer a fundo, essa pessoa não tem essência. E eu acredito muito mais na energia e na beleza interna dos propósitos da vida do que propriamente na estampa. Garra. Lema. Eu acho que eu sou uma pessoa de extrema garra e admiro quem tem garra, porque na vida quem não tem garra não se segura. Isso aí. Priscila, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. O papo foi delicioso. Que bom. A gente sempre fala que o que as pessoas hoje têm de mais valioso é o seu tempo, né? Sim. A gente não tem tempo para nada. E aí, quando os nossos convidados abrem um espacinho na agenda para virem aqui conversar com a gente fica muito feliz e honrada de Eu ter que agradeço. você aqui. Foi uma delícia o papo. Pra mim foi um prazer. Eu sempre falo que o grande X aqui é a gente poder levar conteúdo de qualidade, ensinar de alguma forma, poder ajudar alguém com o conteúdo que a gente está passando de forma gratuita, né? Porque está indo para a internet e aí qualquer pessoa pode acessar. E mais ainda, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, a gente aqui e quem está aqui atrás da câmera assistindo, que talvez a gente não teria oportunidade. As pessoas que às vezes têm medo, que criaram isso, aquilo a teu respeito, vão conhecer um pouco mais de ti, quanto pessoa, a tua essência, entendeu? Transmitido através dessa nossa conversa. Então foi um enorme prazer te conhecer. Obrigada, sabe, prazer pessoalmente, também. saber um pouco da tua história, te conhecer um pouco mais e poder dividir essa tarde gostosa aí contigo. Que maravilha, eu que agradeço, porque poder mostrar o lado B, digamos assim, porque a gente tem só uma fatia ali dentro do telejornalismo ou dentro da internet para se mostrar, e um bate-papo assim sempre mais proveitoso, poder falar sem script, poder conversar e trocar ideias e também conscientizar. Porque não deixamos de conscientizar aqui quando a gente relata experiências próprias e fala sobre muita experiência, muita existência. Então, a todos que acompanharam até o final, muito obrigada. Obrigada. E se inscrevam no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Viu? Tá. Então, não deixem de seguir o Momento Destrave, @Momento Destrave. Estamos lá no Instagram com as informações sobre o que é o produto, esse treinamento, que é uma grande experiência, não só para mim, quanto para as pessoas que participam. Eu aprendo a cada edição e espero aprender cada vez mais. Olha aí, fica o convite. Então é isso, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Instagram, no Papo de Onça, ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, ou se você tem críticas ainda que construtivas, diretamente lá no da Jaiane Aguilar. Obrigada. Tchau.